Ensino personalizado tem sido uma tendência em educação, seja em congressos, em artigos, em livros, em discussão na sala dos professores. E, obviamente, nós precisamos começar a pensar no ensino personalizado. Parece que ensino personalizado tem a ver somente com tecnologias alternativas, ou com metodologias ativas, ou com alunos com dificuldades. Na verdade, com os três grupos. Vamos pensar então em ensino personalizado nas suas múltiplas possibilidades. Nós temos de imediato três grandes aplicabilidades para ensinos personalizados. E esse ensino personalizado precisa ser pensado por todos nós, porque ele pode não ser a realidade do presente, mas talvez seja a única condição do futuro. E por que é que eu estou falando isso? Porque nós temos três condições para ensino personalizado. A primeira delas é o ensino personalizado fazendo uso de metodologias ativas. O que quer dizer isso? Rota de aprendizagem. Portanto, sala de aula invertida, portanto, programas e rotas estabelecidas cujo aluno é o protagonista, a proatividade, a cultura maker estão voltados para esse processo. Alunos do infantil ao ensino médio, sobretudo os alunos em formação técnica, vão se beneficiar demais por ensino personalizados, porque hoje nós temos legislação no Brasil para os itinerários formativos. Pensem vocês que um aluno que faz a escolha por um itinerário formativo diferente de outro aluno, ele pode então ter no ensino personalizado o atendimento das suas vontades, das suas necessidades, dos teus sonhos e das suas possibilidades de habilidades e competências. Então, as metodologias ativas, o computador, o tablet, o celular, a rota de aprendizagem com um percurso de aprendizagem bem traçado, onde o aluno faz os estudos, né? Na sala de aula invertida, por exemplo. Os alunos fazem o estudo todo em casa e levanta as dúvidas e vem para a escola somente para o apoio do professor, para o apoio do conteúdo que ele está levantando de maneira proativa e autodidata. Então, a primeira condição do ensino personalizado é o atendimento de alunos que têm bons potenciais, que têm necessidade de ensino com característica própria e identidade própria, para que ele possa se interessar e desenvolver pelo aprendizado. Esse é o primeiro grupo. Mas também existe o ensino personalizado para o aluno que necessita de condições especiais de aprendizado. E aí, dentro dessa discussão, entra a discussão de homeschooling, ou seja, de estudar em casa. É lógico que é uma discussão muito longa, não é o princípio desse vídeo, mas é importante lembrarmos que há sim um grupo de estudantes no Brasil que necessita da condição do ensino domiciliar, seja por conta de uma necessidade de saúde, ou por conta de uma necessidade religiosa, ou pelo direito que a família tem de fazer escolha e ele estudar em casa, mas homeschooling e educação em casa é um direito, é uma necessidade de algumas famílias e nós temos que respeitar esse direito. Só dizer que a criança não vai ter socialização, não vai ter convivência, é muito pobre, é muito pobre e é muito pouco para caracterizar uma metodologia de ensino. Homeschooling tem sim seus potenciais, tem sim muita aplicabilidade, tanto por conta de alunos que necessitam, quanto de famílias que fazem a escolha. E todas as escolhas merecem um respeito, porque estamos num país democrático e, portanto, há essa liberdade. Então, embora não esteja completamente regulamentado, nós temos que pensar que no futuro o Brasil terá que pensar essa questão de homeschooling. Porque, por exemplo, nós temos hoje 2 milhões de autistas no Brasil. Como vocês sabem, os autistas têm direito de professores auxiliares. Mas se vocês pegarem lá o último censo do IBGE, nós temos 2,5 milhões de professores na educação básica. O que isso quer dizer? Que se hoje nós fôssemos dar a cada autista um professor, só sobraria 500 mil para a necessidade que o Brasil tem. Isso não atenderia nem o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Portanto,
O que nós fazemos hoje com educação especial, com inclusão, é possível para hoje, mas não será possível para o futuro. No futuro, nós teremos que repensar a educação especial, o professor auxiliar, homeschooling. Por quê? Porque quanto mais vão se fazendo diagnósticos, quanto mais nós vamos caracterizando essas crianças com necessidades especiais, maiores são as demandas. Mas essas demandas grandes que se agrandam a cada dia não é abastecido pela universidade. O que eu estou querendo dizer? Não sai da universidade essa quantidade de professores para atender esse número, e nem os municípios e as escolas têm condição de atender a todos com essa condição, né? Portanto, o ensino personalizado pode ser uma saída para o futuro, não para esse momento. Eu estou colocando aqui nesse vídeo as 3 grandes possibilidades do ensino personalizado. Não tem nada decidido, não estou dizendo que concordo ou que discordo, mas estou trazendo a real condição do ensino personalizado. O primeiro grupo são esses alunos cuja necessidade da identidade é muito importante para eles, seja pelos itinerários formativos no ensino médio, ou seja pela característica que algumas escolas têm. Pedagogia Waldorf, pedagogia ou inspiração Reggio Emília, ou pedagogias montessorianas já funcionam neste caminho e tem grande aplicabilidade nos dias de hoje essa personalização, a rota de aprendizagem para esses alunos. Primeiro grupo. Segundo grupo são os alunos que necessitam, ou porque a condição de saúde deles precisa de uma personalização, ou pela escolha da família, ou pela escolha religiosa, enfim, mas há uma necessidade de personalização. A família precisa que o aluno tenha aqueles valores, a família escolhe aqueles valores e a família tem esse direito e essa autonomia. Precisamos respeitar e entender que essa personalização pode ser extremamente importante para estas famílias. Por exemplo, as famílias dos alunos autistas. Muitos alunos autistas têm grande dificuldade de adaptação em processos de inclusão ou escolas especiais, mas eles já estão adaptados nas suas famílias. Perder o tempo, entre aspas, até esse aluno e essa escola fazerem um processo de adaptação e de convivência que pode nunca acontecer, para que depois a criança possa ter uma atividade pedagógica ou intelectual, é um erro. Portanto, se a criança já tem boa convivência em casa, boa adaptação em casa, consegue seguir uma boa rotina e tem em casa tempo, espaço e pais preparados para isso, por que não personalizar o ensino e essa família também se responsabilizar por aquelas condições? Então, é importante abrirmos esse diálogo, esta conversa, porque muitas crianças serão beneficiadas e famílias também. E o terceiro grupo é o grupo de pessoas que, em função do trabalho, vão precisar de personalização. E eu digo em função do trabalho, não porque elas estão trabalhando e não podem estudar, como é o caso de alunos de EJA, mas existem hoje especificidades tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós teremos que repensar a questão de formação no Brasil. Então, o ensino personalizado vai dar conta, no futuro, de atender uma necessidade profissional. Por exemplo, hoje tem um professor que gostaria de se especializar no trabalho com alunos autistas. Então, ele teria que estudar condições da neurociência, condições da pedagogia, condições da psicologia, ele teria que estudar música, ele teria que estudar conhecimentos da fisioterapia, conhecimentos da fonoaudiologia, mas ele teria que fazer quantas faculdades para isso? Não teria como. Se a gente observar na Europa, por exemplo, na Espanha, existe a formação específica para TEA, né? Existe uma graduação específica, né? uma licenciatura, né? Para TEA e engloba todos esses conhecimentos. Nós teremos que fazer essa personalização no Brasil, como um sistema de voucher. Eu quero ser um professor de tal coisa, então eu gostaria de estudar essa disciplina aqui, esta daqui, esta formação e esta, e aí nós teríamos a possibilidade de passar por vários campos de formação, vários campos de aprendizagem, mais ou menos o que acontece hoje no itinerário formativo para qualificar no ensino médio uma formação técnica. Então, 3 campos diferentes de
ensino personalizado. Em todos eles, nós estamos falando que a personalização do ensino vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro com as habilidades e as competências buscadas por esse aluno. Então, seja a criança, né, especial, atípica, seja a criança muito, muito curiosa que necessita, ou seja, o jovem ou o adulto que busca formação específica, em todos esses casos nós estamos falando, há uma busca por habilidades e competências e essa personalização, ela vai permitir que essa busca seja satisfeita. No segundo momento, o aluno que tem uma personalização do ensino, ele não perde motivação, não perde atenção, não perde tempo e não perde foco. Então, a condição do futuro vai ser o autodidatismo. E essa construção do autodidatismo acontece quando o aluno tem atenção, quando ele tem engajamento, quando ele tem cocriação e uma série de outras competências em torno do autodidatismo. Então, vai ser muito importante começar esse processo desde a infância. Além do mais, a terceira característica, e eu acho que qualidade, né, e acho que positividade em relação à personalização do ensino, é que com a personalização nós teremos mais tempo individual de ensino, mais tempo individual de aprendizado e mais tempo individual de intelectualidade, de construção de intelectualidade. É sabido por todos nós que na Ásia, na Europa, os alunos todos, na grande maioria, estudam em período integral, das 8 da manhã às 4 da tarde, em média. No Brasil, o aluno estuda 3 horas e meia e isso é insuficiente para o crescimento, para o desenvolvimento de grandes habilidades e competências. Quando nós personalizamos o ensino, o aluno estuda quanto tempo ele quer, quanto tempo ele pode. Isso amplia, isso aprofunda e isso dá mais consistência ao aprendizado, da infância à vida adulta. Tá? Além do mais, a próxima vantagem, a próxima característica do ensino especializado é que ele também requer tutoria especializada. Ou seja, um professor não vai ser especializado em todas essas áreas, mas ele será especializado em fazer a curadoria, estar do lado de quem está fazendo esta caminhada. A gente observa, por exemplo, assim, muitas vezes em alguns esportes, em ginástica olímpica, por exemplo, muitos professores técnicos de ginástica já foram ginastas no passado, mas não são mais. Então, eles já passaram por aquela caminhada, construíram um cabedal de conhecimentos, de habilidades e competências e hoje eles passam. Mas há técnicos que nunca foram ginastas e podem ensinar, né? E isso há em várias áreas. Alguém que não veio daquela área, mas estudou e pode ensinar. Assim funciona a curadoria. Eu posso, então, falar sobre pintores e mostrar quais são os pintores, as técnicas de pintura, sendo que eu não sou pintor. E por que eu posso fazer isso? Porque eu sou uma tutoria especializada. Eu tenho capacidade técnica, metodológica, pedagógica para eu fazer esse acompanhamento, né? E com isso, com esse ensino personalizado, nós vamos verdadeiramente desenvolver aquelas competências socioemocionais que estão lá na BNCC, que nós precisamos desenvolver na infância e na adolescência e que muitas vezes não sabemos como. Porque um aluno que passa a usufruir dessa possibilidade do ensino personalizado, ele tem que desenvolver obrigatoriamente a autonomia, a autogestão, a metacognição, a organização, a proatividade, a maturidade e o autodidatismo. Todas essas competências socioemocionais imprescindíveis para a vida do presente e do futuro. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Eu ensino coisas que aprendi com o mundo, porque acredito que educar é um ato de persistir com delicadeza.